Para entender o funcionamento do olho humano, podemos pensar no funcionamento de uma câmera fotográfica e como ela usa a luz para criar uma imagem. Semelhante ao filme, a retina recebe a luz capturando a imagem, que é transmitida por impulsos elétricos ao cérebro, onde é formada. O olho da gente tem uma frequência pequena, uma frequência em torno de 17, 20 Hz. Então, o que faz com que a gente veja alguma coisa e perde algumas coisas em termos do movimento. Os primeiros registros fotográficos de movimentos aconteceram no século XIX com Edward Muybridge. Ele foi capaz, após muita experimentação, de capturar um cavalo no meio de um galope com as 4 patas fora do chão. Uma posição tão estranha que não parecia natural. Ao longo de 2 décadas, Muybridge conduziu meticulosamente experimentos usando diferentes animais e depois com humanos. Seu mecanismo para registrar sequências de movimento era posicionar várias câmeras em certos ângulos a fim de capturar inúmeras imagens de um único movimento. Até que começou a ser utilizado com a finalidade clínica. Então, ele se juntou a um neurologista, Marré, e que começou a usar essas fotos sequenciadas com o objetivo de avaliar detalhes da alteração de movimento. E tem essa da menina que é muito interessante, porque ela fecha um ciclo de marcha. Que um ciclo de marcha é esse: você coloca um pé, um calcanhar, né, direito, por exemplo, um calcanhar esquerdo e fecha no direito de novo, ou seja, 2 passos. Você dá uma passada inteira, é um ciclo. Ali, esse é 1 segundo que a gente consegue avaliar tudo do andar. A precisão da análise das sequências de movimento se intensificou com os avanços da fotografia e o uso de iluminação especial. Com as câmeras com motores, era possível o registro dos movimentos. Esses recursos acabaram sendo úteis na saúde para a interpretação de movimentos naturais e movimentos atípicos, auxiliando na decisão do tratamento de deficiências e deformidades. O uso da eletromiografia permitiu, pela primeira vez, correlacionar o exato momento de uma contração muscular e os movimentos resultantes dessa ação. A sala de exame do laboratório de movimento tem um sistema óptico composto por 12 câmeras, acopladas com equipamentos que emitem raios infravermelhos. Em determinados pontos do corpo da pessoa em tratamento, são presos refletores que retornam os sinais de luz para as câmeras. Um ciclo de marcha, ou seja, um andar completo, uma perna, depois a outra, ele acontece em torno de 1 segundo. Se o paciente andar com muita dificuldade, 1,5 segundos. E em 1,5 segundos, eu preciso de ver o jeito que ele está andando, o desempenho dele, como é que o quadril está se movimentando, o joelho, o tornozelo, o pé, enquanto o lado direito está fazendo um movimento, o lado direito, esquerdo deve estar fazendo um movimento totalmente oposto. Como que é a interação dessas articulações todas ao longo do tempo, como que os músculos estão se comportando nessas alterações, como eu consigo ver essas alterações em plano tridimensional, olhando o paciente de lado, olhando o paciente de frente, olhando o paciente no plano rotacional. Cada câmera captura uma imagem em 2 dimensões. Ao somar as imagens feitas pelas demais câmeras da sala, é formada uma imagem tridimensional digitalizada do movimento. As imagens tridimensionais são obtidas através de cálculos trigonométricos que geram diagramas. Basicamente, o movimento foi transformado em números, que se tornam a base do estudo, que permite o exame das articulações a cada intervalo de tempo. Uma segunda análise cinemática é o estudo das forças que produz o movimento, possível com uso simultâneo de plataformas de força. É possível avaliar até 10 músculos ao mesmo tempo e observar o momento em que um músculo se contrai e como isso interfere no movimento da pessoa em tratamento. É uma análise física do movimento. Quando o profissional depende de um pouco mais de informação para essa avaliação, isso vai acontecer possivelmente nos pacientes que têm uma alteração de marcha que é mais complexa, vamos dizer assim, ou comparar situações. Não sei, esse paciente antes da cirurgia, ele estava andando dessa e dessa forma, agora eu estou querendo saber o que aconteceu depois da cirurgia. Eles possivelmente vão ter uma melhor tomada de decisão, principalmente os médicos e os fisioterapeutas, que estão mais ligados à avaliação do andar.